bem-vindo em mais uma leitura e reflexão no livro de Salmos. Hoje nós vamos refletir no Salmo 77, que fala sobre o estado íntimo do salmista. Aquele momento que vivemos e que a nossa intimidade, onde olhamos para o profundo do nosso coração e queremos externar o que nós estamos sentindo e muitas vezes nem conseguimos colocar diante de Deus essas emoções, esse estado em que nós estamos. E o salmista, neste Salmo 77, fala sobre isso. E no versículo 1 diz assim: Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Aqueles dias que nós não conseguimos nos animar com nada que está ao nosso redor. E precisamos então buscar no íntimo do nosso coração essa animação. Nós precisamos nos animar através de nós mesmos, dos nossos pensamentos. Porque se dependermos do que está à nossa volta, muitas vezes não conseguiremos nos animar. Vivemos em dias pandêmicos, em dias de notícias que nos fazem nos entristecer muitas vezes. Em um dia você pode se encontrar numa situação desagradável e nesse mesmo dia você recebe notícias boas e logo em seguida uma notícia ruim de pessoas que você tem orado, de pessoas que você tem clamado a Deus por elas. E esses são os dias que nós vivemos atualmente. E por isso precisamos buscar no íntimo do nosso coração a animação. O íntimo do seu coração, ele tem que estar em relacionamento com Deus para que consigamos então ficar feliz, ficar animadas, ficar com esperanças. E o salmista diz aqui nestes primeiros versículos que ele busca, mas ele se recusa, a alma dele se recusa a ser consolada. E esses momentos existem. A tristeza pode ser tão grande no seu coração que o seu coração se recusa ou não consegue enxergar o ânimo nas coisas ao teu redor. Por isso é preciso buscar no íntimo do seu coração, no relacionamento com Deus, para que você se anime. Agora, como fazer isso? Li uma frase num estudo bíblico que dizia exatamente assim: a lembrança das ações graciosas de Deus no passado lhe dá esperança para o futuro. Quando eu começo a olhar para Deus, a grandiosidade de Deus, o que Ele já fez para você, o que Ele já fez para mim no passado, o seu coração começa a entender, a lembrar quem é Deus e o ânimo começa a surgir no seu coração. Não por causa das circunstâncias atuais, mas muitas vezes por causa daquilo que você consegue se lembrar do que Deus fez para você, do que Deus fez na sua casa, na sua família, na sua história, e o ânimo começa a vir. É onde nós precisamos meditar e falar das coisas de Deus. Uma boa conversa falando de quem é Deus, uma boa leitura na palavra de Deus, na Bíblia, e orando nos faz ficar animadas. Não pelo que eu enxergo, mas pelo que eu medito e pelo que eu falo. Porque essas boas conversas sobre Deus faz te lembrar o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele ainda fará. No versículo 6 diz assim: De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Versículo 7: Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Quando eu começo a meditar e a falar de Deus, eu começo a lembrar quem Ele é. E o Espírito Santo que habita em nós começa a nos fazer lembrar, a investigar, a sondar de quem é Deus. E no versículo 12 diz assim: Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Meditar e falar. É assim que vamos buscar o ânimo para conseguir passar pela situação. Lembrar da grandiosidade de Deus nos capacita
a enfrentar com segurança os desafios, nos capacita a enfrentar com fé as crises. Assim, a nossa mente, ela tem que se voltar para o Deus que é a nossa redenção, para o Deus que é a nossa salvação através de Jesus Cristo, para o Deus que é a nossa libertação, para um Deus que é líder na nossa vida, um Deus que direciona e que nos dá esperança, porque Ele é grandioso, Ele é misericordioso, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa força. No versículo 13 diz assim: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Não há nada maior do que o nosso Deus. Por isso, falar e meditar em Deus é nos capacitar para um futuro, nos capacitar para ter ânimo e esperar o que Deus tem para nós. E a partir do versículo 14 até o versículo 20, o salmista aqui, ele se faz lembrar do que Deus já fez para o povo. Por isso eu te convido a falar sobre Deus, a contar para o seu coração os feitos que Deus já fez na sua vida. Porque hoje você pode estar em crise, você pode estar desanimada, mas lembre-se do que Deus já fez para você. Se você ainda não consegue enxergar o que Deus tem feito hoje para você, lembre-se do que Ele já fez. E tenha certeza que o seu coração será capacitado para passar por tudo isso, porque Deus é a tua libertação. E Ele te libertará dessa angústia, Ele te libertará dessa prisão do medo, da solidão, Ele te libertará da prisão da saudade, da murmuração, Ele te libertará da prisão do desânimo. E você será capaz de esperar dias melhores, porque Deus está contigo. Fique com essa palavra. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.